Alô, meu povo, como vocês estão? Estamos começando nossa primeira edição do podcast Na Ponta da Língua, o podcast da Ponta Agro. Você pode acompanhar aqui pelas plataformas de áudio e também pelo nosso canal no YouTube, Ponta Agro, tá bom? Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o nosso coordenador regional de vendas, Inácio Rigolon de Matos, diretamente lá de Sinop, conhecido como a capital do Nortão. Hoje a gente vai bater um papo muito bacana aqui sobre automatização da nutrição. Como é que você está, Inácio? Tudo bom, Milena? Muito obrigado pelo convite, né? Prazer estar participando dessa iniciativa da Ponta aí, né? Estou bem demais, feliz por estar participando. Que bom, que bom. É um prazer ter você aqui com a gente também, Inácio. Bom, então para dar um pontapé inicial, para a gente começar de verdade mesmo, queria que você contasse um pouquinho, Inácio, como foi sua trajetória como zootecnista, como você veio parar trabalhando com tecnologia na zootecnia. Conta para a gente aí de onde veio todo esse seu interesse pela pecuária e pelo agro. Pois então, Milena, eu sou zootecnista formado pela UEM, né, Universidade Estadual de Maringá. Formei no ano de 2007. Comecei a trabalhar efetivamente como zootecnista em 2009, né, na área comercial, como consultor de nutrição e supervisor de vendas do estado do Paraná, né? Fiquei trabalhando nessa área aí por 10 anos, até chegar na então GA, né, em 2019, onde eu conheci a empresa e me interessei, e por ter passado essa vivência de 10 anos como consultor de nutrição, eu vivi um pouco das dificuldades do campo, né, de ter ferramentas de gestão, de não ter, né, ferramentas de gestão, e sofrendo com anotação, com planilha e aquela correria toda, né? E quando eu conheci a empresa, fui convidado para fazer parte da equipe comercial, né? Aceitei o convite, aceitei o desafio, e desde 2019 estamos aí à disposição da pecuária de precisão, né? Para poder entregar aí o melhor que a Ponta tem a oferecer. Muito bacana, Inácio. Bom, para quem não sabe, então, a GA e a Intergado se fundiram e agora nós viramos Ponta, tá? Então, GA mais Intergado agora é Ponta. O Inácio, ele veio da GA, como ele bem falou, da parte comercial, e hoje está atuando no Mato Grosso. Mas já teve uma atuação na região do Paraná, né, Inácio? Você morava em Maringá e atuou por muito tempo naquela região sul do país, e agora está vivendo outra realidade, que é a realidade mato-grossense, e que é um estado de grande relevância para a pecuária. E eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa vivência, como está sendo, quais são as principais diferenças entre as regiões que você notou. Bom, no Sul, eu trabalhei ali nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, fazia um pouco do Mato Grosso do Sul, né? E a grande diferença que eu vejo, né, da pecuária do sul do país para o que acontece aqui no Mato Grosso, né, é realmente a visão empresa do negócio, né? Então, o Mato Grosso ele tem uma visão muito mais empresarial do negócio e são modelos de negócio de grande escala, são confinamentos de grande porte, né? O Paraná está nesse caminho, né? Principalmente, né? Santa Catarina e Rio Grande do Sul vem acompanhando. A gente vê ali no noroeste do Paraná, no norte do Paraná, com divisa com São Paulo, os confinamentos e as fazendas já entrando nesse patamar de não é mais uma atividade pecuária, sim uma atividade empresarial, mas ainda está no começo. Aqui no Mato Grosso, a gente vê o pecuarista muito mais como um empresário do que como um pecuarista, né? Então, é um perfil empreendedor, uma pessoa que busca a tecnologia para poder auxiliar, para poder dar embasamento técnico na tomada de decisão, né? E acredita naquilo, né? E isso vem dando certo, né? Como você falou, o Mato Grosso ele é um estado de uma relevância grande na área de pecuária, né? E a gente está cuidando com muito carinho aqui dessa região aqui, né? Ah, que bacana.
Eu acho que é uma transição, né, uma evolução natural da pecuária, de deixar de ser aquela produção tradicional para realmente se tornar uma produção, um modelo empresarial, né, onde realmente a atividade pecuária ela é um negócio, ela é um empreendimento e ela é tratada como tal, como uma empresa, com uma gestão de alta maturidade, elevando os níveis e trazendo cada vez mais rentabilidade e melhora, né, todos os processos como um todo. E Com aí, certeza. Inácio, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a automação de confinamentos, principalmente aí da parte de nutrição, tá? E aí, para explicar para o pessoal que ainda não conhece exatamente o que é essa automação, e só para dar um contexto, a gente sabe que, segundo levantamentos da Ponta, né, que a gente tem uma base de dados muito robusta, a nutrição hoje representa em torno de 89% do custo total de produção dentro de um confinamento. Ou seja, ela é extremamente relevante, é um impacto muito grande quando a gente fala de custos. E aí queria que você explicasse o que é automação para o pessoal e quais as estratégias que os pecuaristas têm usado na gestão para driblar essa alta, né? Para achar uma maneira de escapar dessa alta ou melhorar o processo. Bacana. Bom, a automação de nutrição da ponta, ela consiste em alguns hardwares e softwares que são utilizados no dia a dia da fazenda, que automatizam os processos de coleta de dados, tanto da fabricação quanto do fornecimento. Né? E qual o objetivo disso? Né? É a gente evitar os erros. Né? Hoje a gente tem aí ainda muitos confinamentos e muitas fazendas que trabalham manualmente, né, na anotação manual, e a gente sabe que isso acaba trazendo um erro maior no dia a dia da fazenda, nos controles, né? A gente está dependendo ali no lançamento manual dessa informação. Então, a automação ela vem para poder minimizar esse erro, né, de apontamento, possibilitando que a gente execute na fábrica o que o consultor ou o que o nutricionista da fazenda desenhou e formulou, né, e isso seja entregue lá no coxo para o boi e a gente consiga seguir esse planejamento nutricional da forma mais correta. Além da gente ter, né, claro, a precificação correta dessa dieta, o melhor controle do nosso estoque ali, né, e isso reduzindo aí os gargalos de prejuízo dentro da fazenda, né, trazendo aí uma realidade, um custeio mais exato para o boi e no final do processo a gente poder estar analisando isso, tomando as decisões da melhor forma possível. Certo. Então, como você bem colocou, ela vem para potencializar a nutrição, né? Então, tudo que foi previsto pelo zootecnista, pelo consultor de nutrição, até chegar lá no coxo, na bocada do animal, na linha de coxo, para ele estar realmente desempenhando sua melhor performance, de acordo com o que foi previsto. E, por outro lado, o confinador tem os números exatos e reais de quanto está sendo fabricado, de quanto está sendo fornecido, e isso aí ajuda a controlar diversos outros fatores, como você falou, estoque, a própria dieta em si, a compra e o planejamento dos insumos, certo? Isso, é isso aí. Um exemplo, vamos trazer um exemplo aqui, né? Então, a gente, como zootecnistas, vai lá, formula a dieta, imputa no TGC, monta o planejamento nutricional bonitinho, de uso das rações, ração de adaptação, ração de crescimento, ração de terminação. Entrega uma ficha de fabricação para a fábrica, certo? Vamos pensar no modelo sem automação. A operação, ela, no dia a dia ali, a gente tem pessoas envolvidas no processo, né? E tem equipamentos que pesam com mais precisão acima de uma certa quantidade de dieta. Quando eu estou no processo manual, eu estou sujeito à referência daquela pessoa que vai anotar na planilha aquela quantidade do milho, da silagem, do caroço de algodão, do DDG, do WDG que está entrando na dieta, da minha pré-mistura, né? Se ela anota um valor, por exemplo, era para jogar 100 e caiu 110, e ela, para não demonstrar esse erro para a gestão, ela anotou 105, já foi errado, né? Certo. Da mesma forma no fornecimento, né? Era para fornecer
100 quilos no coxo e forneceu 90, vou dar um exemplo aqui, né? E a operação foi lá e anotou 100. Pronto, já deu furo no nosso dia a dia. Né? A precificação dessa dieta já não está da forma correta e, consequentemente, o boi vai levar um custo errado e isso vira uma bola de neve. A automação ela vai realmente pegar aquilo que foi formulado, previsto por dia, e vai entregar para a operação. Não, você tem que colocar essa quantia. Se o pazeiro pesou a mão ou colocou a menos, aquele custo, aquela quantidade vai entrar na composição da precificação daquele carregamento. E aquele preço vai para o boi. Então a gente vai estar fabricando, mesmo que não o proposto da formulação, mas vai estar coletando dados de forma correta, tendo uma precificação da forma correta e isso sendo contabilizado no boi no dia a dia de forma correta, né? Sem que o tratador e o operador de pasto tenham que ficar anotando, né? Sem contar que a gente otimiza muito a produção, né? A gente sabe que, por dados nossos aqui, que a gente tem uma otimização da utilização dos equipamentos dentro do confinamento na ordem de 20% a 25%, né? Então, isso possibilita também a gente, com o mesmo equipamento, tratar mais animais por dia, né? Então, a gente diminui esse ciclo produtivo de carregamento, fornecimento e retorno a carregamento, que sem automação a gente precisa estar parando em curral a curral para poder anotar. Com a automação eu não tenho mais a necessidade dessa prática. A automação ela vai registrando ali os números de acordo com a distribuição que é feita na linha de coxo. Então, ela vem para agilizar mesmo os processos, né, e trazer mais eficiência. Uma coisa que eu acho que a turma não sabe, Nácio, assim, o que a gente sabe aqui, né, segundo os nossos dados? A turma costuma errar mais para cima ou errar mais para baixo? Tipo, fabrica mais ou fabrica menos? Normalmente é para cima, né? A operação ela sempre vai buscar a perfeição, né? A gente, o que a gente vê no dia a dia aqui na visita nas fazendas é que a operação sempre vai buscar a perfeição. E na busca da perfeição, né, a gente está falando que vai carregar um vagão, um caminhão com uma pá carregadeira. Então a precisão de operação, dependendo do insumo, ela acaba caindo um pouco a mais, né? Então, para buscar, por exemplo, eu tenho que colocar 1 tonelada de silagem dentro do vagão. A hora que o operador vai medindo, daqui a pouco ele caiu 1.005 quilos, 1.010 quilos, 1.020 quilos. Né? Então, eles sempre vão buscar mais. Então, o que a gente encontra realmente um excesso na fabricação. Sim. Né? E o que a gente chama desse excesso na fabricação, ele gera um custo, né, Inácio? Que muitas vezes o pecuarista não está sabendo que está sendo fabricado a mais, que está sendo desperdiçado e o quanto realmente está custando isso, né? E isso aí está muito atrelado à eficiência da fábrica, como muito bem você falou. Pode parecer pouco, um dia 50 quilos a mais, um dia 10 quilos a mais, mas se você colocar isso em todos os tratos do dia, nos 100, 120 dias de confinamento, o número vai lá para cima, certo? Vamos trazer um exemplo aqui, bacana. Vamos lá. Né? Então, vamos pegar aqui, ó, um confinamento que aqui no Mato Grosso tem muito nesse modelo, de 3.000 cabeças, tá? Que fazem aí 2 giros por ano no período da seca, né? Vamos colocar que esse animal vai comer aí em torno de 15 quilos 12 quilos de matéria seca por dia, né? Tá. Um custo aqui que hoje está variando em torno de 1,30 a matéria seca. E levando em consideração os 110 dias que a gente está comentando aqui. Se eu for calcular em cima desses dados que eu acabei de falar, um confinamento de 3.000 cabeças, que faz 2 giros no ano, os animais comendo em torno de 12 quilos de matéria seca a 1,30 o quilo por 110 dias, esse confinamento ele vai gastar em torno de 10 milhões e 300 mil reais de insumo por ano. Só para rodar, só para funcionar. Né? Então você vê, qual empresa hoje tem um custo desse aí, né? Então, por isso que eu falo que a pecuária
é empresa, porque gira muito dinheiro, né? Uhum. Então, se eu for... A gente sabe, né, que confinamentos que não utilizam automação, as eficiências de fabricação, né, elas, quando a gente analisa, ela chega muito próximo a 100% no apontamento manual, né? Sim. Então, já pegamos o caso aí de roda análise de eficiência de fabricação, né, para saber quanto daquilo que foi fabricado está dentro do que proposto pela formulação da dieta, né? Então, sem automação, a gente chega muito próximo a 100. Então, 98, 99, 100% de eficiência, né? E quando a gente entra com automação, roda automação no primeiro dia de trato, né? Que a equipe recebeu o treinamento e está tratando, e roda a análise de eficiência, esse 100% cai para 65%, 70% de eficiência. Por quê, né? 30% a 35% dessa ineficiência está no excesso. E está maquiada na anotação manual, né? Exatamente. E se a gente pegar, vamos supor que a fazenda tem 70% de eficiência de fabricação só, que ela achava que era 100%. Isso gera um custo de excesso na ordem de R$330 mil por ano. Então, dos meus 10 milhões lá que eu tenho de custo durante um ano, 330 mil está no custo de excesso, né? Então, você vê a importância da gente automatizar os processos e ter isso muito bem conduzido dentro da fazenda, né? É um valor expressivo, é um valor que paga o investimento da tecnologia e ainda sobra e consequentemente, o meu estoque vai ficar muito mais exato em cima do que eu estou trabalhando, né? O físico e o fiscal, vamos botar assim, né? Sim. E a precificação na minha arroba também muito mais precisa, né? Quando eu tenho esse custo de excesso, a minha arroba produzida ela fica mais cara, porque está intrínseco ali na produção e eu não estou enxergando. Quando eu enxergo, eu falo, opa, algo tem algumas torneiras aqui na minha fábrica que eu preciso fechar, né? Tem alguns furos, né? Isso pra gente. E a automação entrega isso pra gente. É, muito bacana. E aí a gente sempre fala que a tecnologia precisa de pessoas, né, para fazer acontecer, mas de qualquer forma ela é uma aliada do profissional, certo? Então o operador, o pazeiro, o cara que dirige o caminhão de trato, toda a equipe envolvida na fabricação e no fornecimento vai ter um auxílio muito maior se tivesse uma tecnologia de automação, não é? Com certeza. A automação, além de trazer todos esses benefícios que a gente falou aqui para o dono da fazenda, né? No operacional, no dia a dia, a qualidade de vida desse colaborador aumenta, né? Muda. Sim. Porque ele está focado na função que ele precisa de fazer, se é carregamento, se é fornecimento, né? A parte de anotação já tá resolvida por causa da automação, né? A carga horária, né, do dia a dia dele ali vai ser cumprida dentro do horário de expediente, né? Então ele não vai mais ter aquela necessidade da hora extra, né? A gente fala que quando a gente instala automação, tem que tomar cuidado para o confinamento não terminar logo depois do almoço, né? Então, daí o último trato porque o operacional acostuma tanto com a automação e que os processos começam a ficar mais ágeis, né? Sim. Isso acaba sobrando mais tempo para ele dar uma revisão numa máquina, fazer outros processos outros serviços que inerentes à função dele ali, né? E, consequentemente, isso traz economia para dentro da fazenda. Né? Exatamente. E uma coisa que é muito importante também é a realidade na maioria das fazendas em confinamentos são os programas de bonificação por mérito, né, dos funcionários. Exato. E a automação com esses dados reais e que realmente mostram as quantidades e mostram a eficiência da fábrica é uma maneira de bonificar o funcionário, né, Inácio, de trazer
esse bônus como incentivo, claro, né, pela própria capacitação dele, certo? É muito bacana quando tem confinamentos que tem essa prática, né? E a gestão ela externa os resultados para a equipe, né? Sim. Normalmente. Aí acaba virando como se fosse não uma competição, né? Mas todo mundo querendo chegar próximo da meta, porque se atingir a meta do horário de trato, se atingir a meta da eficiência de fabricação, se atingir a meta do fornecimento, toda a equipe vai ganhar um bônus, né? Um a mais no salário no final do mês, né? Isso aí, para a equipe é bom que estimula, né? A equipe vai buscar atingir esse número, e para o confinamento da mesma forma, porque o boi é um animal que precisa de rotina. Então, você tratar no mesmo horário sempre, na mesma sequência sempre, melhora os desempenhos da fazenda. Então, consequentemente, eu vou ter um resultado melhor no final do processo lá, um boi melhor acabado, porque eu garanti que as etapas anteriores de rotina foram bem executadas, né? Então, a operação acaba se motivando, né? E isso traz empoderamento para eles também, né? Aí começa um cobrar o outro, falar, pô, o tratador fala assim, ó, fulano, você capricha mais no terceiro trato, porque, né, tá ficando muito trato para fazer no último trato que a gente está corrigindo aqui, vamos dar uma caprichada, né? Então é legal essa interação, né? Você acaba empoderando a operação, e eles começam a discutir sobre aquela rotina ali, e aquilo vai melhorando os processos cada vez mais. Nossa, com certeza. Ter um time, né, de funcionários, colaboradores engajados nas suas tarefas, exatamente tentando melhorar cada dia o processo, é extremamente importante em todos os negócios, né? Não só na pecuária. Com certeza, com certeza. E aí, Inácio, o primeiro contato que o time, né, os colaboradores têm com a automação é no momento da implantação, certo? E aí, queria que você explicasse para a gente um pouquinho como que funciona, qual que é a importância dessa etapa. Você falou que no começo ela mostra realmente os dados reais, e a galera acho que dá até uma assustada no começo, mas depois tende a melhorar, e aí a gente vai acertando os eixos, né? Eu vou usar um case aqui para poder explicar essa situação, né? Um cliente que eu atendia, a operação, ela recebe toda a capacitação, né? Nossa equipe de implantação, ela capacita todo o operacional da fazenda a atuar usando a tecnologia, né? Então, ela recebe ali, tem um período de treinamento, né? Onde o pazeiro é orientado de como fazer o carregamento da forma correta, respeitando o tempo de estabilização da balança, né? Como que o software atua nesse processo de carregamento. Depois, lá no fornecimento, o nosso time roda com os tratadores, né, para poder treiná-los na distribuição, né, usando a tecnologia, né, para que eles sejam o mais assertivo possível, né? E o bacana, assim, né, que o susto é imediato, né? Esse case que eu vou trazer é um confinamento de 15 mil cabeças no interior de São Paulo, e um dos tratadores é analfabeto. Ele identifica números, mas não sabe ler e escrever. E o cara ficou muito pé da vida quando a gente começou a conversar, e ele é muito relutante com a tecnologia, né? Porque ele sabia fazer o processo dele lá, que era anotar na planilha. Quando a gente entrou com a automação e ele aprendeu a utilizar a tecnologia, ele entendeu que a tecnologia não estava ali para atrapalhar a vida dele. A tecnologia estava ali para ajudar. Tanto que hoje, esse tratador ele é o mais eficiente do confinamento, né? Porque ele tem lá, ele melhorou em questão de horário de serviço, o caminhão dele não quebra mais, porque né, não precisa de tanta manutenção. Então, ele não tem que ficar parando de empurrar, anotando, que era uma coisa que
ele ficava bravo, e aí ele fala assim, chama Jorge o nome dele, né? Eu falei, Jorge, como é que, e aí, que mudou na sua vida? Agora eu tô vivendo um sonho aqui dentro do caminhão, né, e me ajudou demais, me agiliza a minha vida, na forma dele falar muito simples, né? Sim. Então, através da nossa equipe, transmitindo esse conhecimento para a equipe da fazenda, né, com todo o profissionalismo que a ponta oferece, né, o operacional recebe esse treinamento, essa informação de forma muito fácil, né? E depois você falar para eles assim, vamos tirar a automação, fala, pelo amor de Deus, não tira não. Né? Você vê que até o pessoal que não é analfabeto, né, no caso, aprendeu a usar, né, se dedica e consegue ter um bom resultado, né, dentro do processo. E assim, em quanto tempo... Essa é uma vantagem da tecnologia, né? Ela acaba Exato. Trazendo iguala, né, as pessoas, né? Faz um trabalho de inclusão aí, né? Com certeza, com certeza. É muito bom isso, né? Porque dentro de uma propriedade a gente tem todos os níveis de formação, de grau de acadêmico, vamos falar assim, né? Desde o analfabeto até o pós-graduado, provavelmente. Exato. E aí, depois da implantação, Inácio, em quanto tempo leva, mais ou menos, para a fazenda já saber realmente os dados reais, já conhecer os dados de fabricação e fornecimento? Bom, a partir do momento que a automação está instalada, a equipe está treinada e está rodando, né, na semana seguinte a gente já consegue rodar análises para poder já pegar os números reais, né, de eficiência de fabricação e fornecimento. O bacana é que assim, vou trazer um outro case de sucesso da automação nesse ponto de eficiência, né? Então, também é um confinamento ali do interior paulista ali, que estava com as eficiências 89%, 90%, 95% na fabricação, e foi feita a instalação da tecnologia na fazenda, e o gestor começou a notar que os números pioraram. Né? Eles tinham uma avaliação interna, e ele me ligou na época e falou assim, Inácio, cara, alguma coisa está errada aqui, porque a minha eficiência de fabricação aqui era próximo de 90% e caiu para 67%. Falei, poxa, que bom, né? Então a gente descobriu que a gente estava rodando aí no cenário que não era o que realmente estava acontecendo, né? Sim. Aí nós rodamos uma análise estatística em cima da operação dele, descobrindo que realmente a eficiência dele estava no patamar de 67%, 68% de fornecimento, de eficiência de fabricação. Com isso, a gente começou a entrar no detalhe do número, né, desse 67%. Mas vamos abrir para saber qual que é o ingrediente que está sendo o vilão ali, qual que é o operador que está precisando caprichar mais na fabricação. E com isso, a gente, em uma semana, ele ajustou a operação, rodamos mais uma análise após isso, mudamos ali um pouquinho a parte de configuração da estabilização da balança, que estava um pouquinho longa. De 67% fomos para 89%, já na semana seguinte. Né? Então, se a gente for traduzir isso em dinheiro, né, é muita coisa. Um confinamento no caso deles lá, 5 mil cabeças. Então, é muita coisa. É muita coisa. Realmente... Então, assim, quanto tempo eu consigo ver? Já na semana seguinte. Né? É muito rápido. É bem rápido, e aí vem os ajustes, né, do processo, né? Primeiro é o impacto de realmente saber a realidade, que geralmente as pessoas ficam surpresas, se chocam, mas o grande objetivo é arrumar o mais rápido possível, né? Que agora, com os dados reais, você consegue ter mais certeza exatamente onde está errando e tudo mais. E uma coisa que você falou que é interessante, Inácio, você falou do ingrediente, né? Para a gente tentar entender qual que é o ingrediente que geralmente a pessoa está errando mais na quantidade. A gente sabe
que tem algumas estratégias, como, por exemplo, usar pré-mistura, que são vários ingredientes em poucas quantidades, né? Você utiliza a pré-mistura para você ter maior eficiência no processo e não ficar, em vez de ficar jogando pouquinho em pouquinho, você joga tudo de uma vez e com um peso um pouco maior você vai ter mais acurácia. Mas qual que é o ingrediente que a turma mais erra? Tem algum levantamento disso? Sim, sim. Geralmente é o ingrediente, o vilão dos carregamentos é os volumosos, né? Os Que volumosos? isso. Que são ingredientes de quantidade maior, né? E precisão menor, né? Às vezes você está carregando uma silagem, por exemplo, e cai uma quantidade maior sempre lá, porque às vezes ela pesa pouco. Você vai aqui tem em Mato Grosso, o pessoal ainda usa muito o capulho, por exemplo. É um ingrediente muito leve, né? Então ele entra como fonte de fibra e tal, enfim. Então, essa parte do volumoso, ele acaba sendo o ingrediente que mais se erra, né? Tentando acertar, vamos colocar assim. Né? E bacana que você falou da pré-mistura, né? A gente tem lança a mão dessa alternativa de fazer a pré-mistura que são ingredientes de menor inclusão. Você acaba colocando com algum outro ingrediente que entra numa quantidade maior para poder melhorar a mistura ali, né? E ser mais assertivo. Isso porque a gente tem aí essa deficiência aí dos nossos equipamentos aí, que tem uma precisão de pesagem baixa, numa faixa de peso aí abaixo de 250 quilos, mais ou menos ainda. Então... Sim, é porque a gente trabalha com grandes quantidades, né? Vai fazer um vagão misturador, por exemplo, tem de 3 toneladas, de 5 toneladas, né? São quantidades 12 grandes. toneladas, 18 12 toneladas. E por aí vai, né? Essa parte do maquinário, ela vem crescendo cada vez mais, trazendo novas tecnologias, trazendo maior capacidade também, com certeza. E então, como você falou, o volumoso é o que a gente tem mais níveis de erro, né, na quantidade. Então, provavelmente, né, bem alinhado com isso, a dieta de adaptação deve ser a que mais tem erro, né? Porque geralmente é a que mais tem volumoso, certo? Matou a charada, é isso aí. A gente encontra que a dieta de adaptação sempre ela tem um erro maior, né? Aí começa. Quem trata a adaptação geralmente é o caminhão que não é o melhor caminhão do confinamento. O tratador é sempre o novato, né? É a pior linha, é a mais longe, né? Então a gente encontra os maiores erros aí na dieta de adaptação, com certeza. Aí também, se for uma série de fatores que não colaboram para acertar, fica difícil, né? Mas a gente sabe que a realidade da fazenda é isso: vai ter o caminhão mais novo, mas também vai ter o caminhão mais velho, que ainda está funcionando, que necessita um pouquinho de mais manutenção, que o pessoal tem que ficar mais em cima, mas que vai estar funcionando, certo? É isso aí. Engraçado que a gente tem dados aí de análise que a gente fez anos atrás, que nesse cenário, se você quando se inverteu, pegou o motorista do caminhão mais novo, que trata a terminação, e colocou no caminhão de adaptação, no caminhão mais antigo, o dado também inverteu. Então, o cara que era o melhor ficou com o pior dado, e o cara que era o pior ficou com o melhor dado. Né? Então tem uma questão do equipamento aí. Exato. Né? A fazenda vai trabalhando aí para evoluir, claro. Acho que são investimentos que são previstos aí no orçamento anual da propriedade, né? E que em determinados momentos é necessário realmente fazer a troca para melhorar a eficiência. Não dá para trocar tudo de uma vez, a gente sabe. Para quem não sabe, a margem do confinamento não é tão alta, viu, gente? O cara tem que trabalhar muito, tem que ter muito dinheiro alocado, como o Inácio bem falou no começo, né? Um exemplo aí, um confinamento de 6 mil cabeças, né, Inácio? 3 mil cabeças, capacidade estática, realizando 2 giros ao ano, precisa de mais ou menos 10 milhões de reais em caixa para comida só, né? Isso tem que contar os outros custos, né, Inácio? O operacional, tem custo de aquisição, diesel, aquisição de máquina, manutenção,
Sanidade. Tem todos esses custos intrínsecos, né? Então, assim, Exato. é uma atividade que a tecnologia precisa estar presente para garantir que a gente não tenha uma precificação errada do nosso boi e lá no final fica aquela sensação, o confinamento não dá lucro, né? Uhum. Pode ser que em algum outro cenário realmente não dê, mas se a gente tiver o número na mão e mensurando da forma correta, né, a chance de a gente ter um resultado bom lá, lógico, se efetuar uma boa compra, um bom planejamento de compra de insumo, né, ter uma boa formulação, isso vai refletir lá, né, e a tecnologia vai entregar, a automação de nutrição vai entregar isso da forma correta para o boi e a gente, com certeza, vai colher bons frutos no final do processo. Exatamente. E aí, Nácio, você falou de custos, quanto que tem o retorno aí do investimento da automação? Vocês têm essa conta? Como que ela é? Nós fizemos no ano de 2021, se eu não me falha a memória, um circuito de pecuária de alta performance, né? Uhum. E nas análises feitas durante o circuito, foi mensurado o payback da automação, que para cada R$ 1 investido na automação, a gente tem R$ 6 de retorno. Né? Então é um payback de 1 para 6, né? Eu não vejo a chance do pecuarista que tem a oportunidade de adquirir a automação não fazer. Né? Exato. Então, Acho que é um investimento que tem que estar no radar aí de todo confinamento, que busca melhorar essa precisão. Acho que o retorno, né, sobre investimento, o ROI, ele, assim, está escancarado, né, que vale a pena. Não é assim 1 para 2, não é nada disso, é 1 para 6, né, como foi feito esse levantamento. E tem que estar sempre no radar aí de buscar as tecnologias para aliar e trazer melhoria para todos os processos. Como a gente pode. Então, eu já ouvi de pecuarista, né, falou assim, a automação ela me deixou mais tranquilo em relação ao que está sendo feito no dia a dia lá no meu confinamento, porque pelo menos eu sei o quanto está me custando. Né? Eu saí da subjetividade e estou olhando para um número que eu posso confiar, que eu posso fazer projeção, que eu posso tomar decisão em cima dele. Né? Sim, e a gente sabe também, né, Inácio, que muitas vezes o gestor, o proprietário do confinamento não consegue estar presente todo dia na fazenda e acaba tendo acesso a esses relatórios, a esses dados, e a tecnologia vem para ajudar isso, para saber realmente e trazer essa tranquilidade de realmente, por mais que ele seja distante, ele sabe exatamente o que está acontecendo lá, certo? Exatamente. É o caso, a maioria, né, das fazendas aí, o proprietário, aqui no Mato Grosso isso acontece muito, porque o proprietário às vezes não mora no Mato Grosso. Né? A fazenda é aqui, confinamento aqui, mas ele é de São Paulo, ele é do Paraná, ele é de outros mora estados, em outros centros. Certo. E através da tecnologia, né, dos painéis de BI, né, de nutrição, ele consegue acompanhar o dia a dia do confinamento, saber o que aconteceu. Eu sei quanto que foi usado de cada insumo no dia a dia do confinamento, eu sei a precificação, quantos carregamentos foram feitos, qual foi o custo de cada carregamento, né? Como que está o custo desse meu boi todo dia, né? Então ele tem lá os relatórios que ele pode olhar e tomar decisão, fazer um planejamento, né? Criar um fluxo de caixa através numa escala de abate, por exemplo, saber que ele vai ter, no período que ele deseja, né? O boi entrou hoje, ele vai saber quantas arrobas ele vai poder comercializar dali para frente, né? E qual que é o preço correto dessa arroba, né? Se ele está operando acima ou abaixo da oportunidade de mercado. Então, tudo isso, a automatização dos processos auxilia ele no dia a dia e dá mais tranquilidade para ele cuidar de outros negócios que porventura venha a ter, que acontece muito, né? Também, é verdade. A estratégia de comercialização do gado, né, seja aí para abate, para bonificação, para qualquer coisa desse tipo, até para trava, né, no mercado futuro, precisa ter esses dados reais
exatamente sabendo quanto está custando a arroba, quanto você vai conseguir vender, qual é a sua previsão, né? Para você fazer o melhor negócio possível. E hoje essas ferramentas estão à disposição do pecuarista. Aliada à tecnologia, ela vem aí trazendo só benefícios. Então, realmente, é um caminho sem volta. Eu acho que depois que entra, não consegue voltar mais. Eu concordo com você. A automatização dos processos é uma vez ela implantada, instalada e sendo utilizada, é um caminho sem volta. E é para o bem, né? Graças a Deus. Com certeza. Bom, pessoal, esse então foi o nosso bate-papo sobre automação da nutrição. Inácio, acho que foi muito bacana todos os casos de sucesso que você trouxe aí dos clientes da ponta. A gente espera sempre trazer esse tipo de exemplo aqui para vocês, para contribuir para conhecimento e aprendizado de todos vocês e se conseguir aplicar um pouquinho, se conseguir buscar um pouquinho do que a gente passa por aqui, é sempre válido e esse é o nosso objetivo, tá certo? Inácio, queria agradecer a sua participação, muito bacana dividir todo o seu conhecimento sobre automação. Muito obrigado, Milena, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui participando do primeiro episódio, né? Exato. Na ponta da língua, né? Prazer. Para mim é um reconhecimento, né, pela minha trajetória aqui, e fico à disposição, né, o pessoal que está ouvindo aí, né, procurar a gente aqui na ponta, para quiser saber mais da automação, e você pecuarista que está escutando aí, se você tinha alguma dúvida que a automação vai te trazer benefícios, acho que depois desse bate-papo aqui já não tem mais, né? Exato. Então tá bom, pessoal, se vocês querem saber mais sobre automação e outros conteúdos, nós aqui da Ponta, a gente tem um blog que a gente publica conteúdos constantemente e tem um blog post escrito só sobre automação, sobre os benefícios da automatização da nutrição. O site é www.pecuariadealtaperformance.com.br. Você pode acessar lá e navegar e curtir todos os conteúdos que tem por lá. Obrigada, Inácio, mais uma vez. Um grande abraço. Abraço. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.